Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro Londonistão. Londonistão, escrito por Melanie Phillips, que é uma investigadora, jornalista, repórter e que há muito tempo, algumas décadas, faz investigações sobre assuntos polémicos, principalmente na Grã-Bretanha. E esta autora, que podemos classificar como uma autora que defende valores liberais e conservadores, mas valores mais conservadores do que liberais, digamos assim. Dentro dos valores liberais, esta autora defende, portanto, principalmente a liberdade de expressão e, como eu disse, é uma jornalista britânica que foi premiada com o prémio Orwell Prize e escreveu este livro já há alguns anos. Portanto, este livro já tem alguns anos, que eu passo aqui a mostrar. Portanto, Londonistão, como na Grã-Bretanha se vive um clima de terror. E, meus amigos, já a nível de introdução, antes de irmos ao trabalho, eu ponderei muito antes de fazer a apresentação deste livro, derivado ao conteúdo polémico que está no livro, também para efeitos na plataforma, não é? Para não haver problemas, derivado a informação que está contida no livro, e eu vou tentar fazer isso, vou tentar apresentar esta informação de forma mais, digamos assim, menos, digamos assim, menos brusca para o YouTube, não é? Para não haver problemas de censura. Vou tentar evitar certas palavras. Meus amigos sabem que isto é um canal de apresentação de livros. E aqui o objetivo é dar a conhecer as obras dos autores, fornecer mais conhecimento aos amigos do canal, e não é, portanto, um canal que se destina a criar polémica. Mas este trabalho, de facto, é um trabalho polémico porque revela aquilo que os órgãos de comunicação não falam. Mas antes de irmos ao trabalho, quero aqui apenas a título de aviso dizer o seguinte: este canal não se destina, portanto, este trabalho também que eu vou aqui apresentar, não se destina a ser algum tipo de apresentação contra qualquer tipo de pessoa. Portanto, nem qualquer tipo de grupo, nem qualquer tipo de religião. Portanto, este é apenas um livro escrito pela repórter e jornalista Melanie Phillips e que tem como objetivo dar a conhecer o que é que está a acontecer na Grã-Bretanha neste momento, e tem como objetivo, portanto, fazer o leitor refletir sobre as mudanças culturais e demográficas e religiosas, de certa forma, que estão a acontecer dentro da Europa. Dito isto, de que este canal não se opõe a ninguém, nem procura qualquer tipo de polémica, também devo dizer que é lamentável, mas é mesmo lamentável, vermos os políticos, os nossos políticos daqui da União Europeia, de Portugal, França, Inglaterra e por aí fora, preocupados com questões que ficam lá bem longe, como por exemplo o conflito da Ucrânia, e não estarem preocupados com os verdadeiros perigos esses que estão dentro da Europa, que estão a começar a estar dentro da Europa. Com isto, eu quero reforçar o discurso de J.D. Vance quando esteve, portanto, aqui na Europa, e que fez aquele famoso discurso em que disse que os verdadeiros inimigos são interiores, vêm de dentro da Europa. E é lamentável, mais uma vez, vermos esta comunicação social, todas estas televisões, jornais, revistas, tudo o que nós podemos ter em termos de comunicação social, não fazerem qualquer referência a todos esses assuntos que vou aqui falar hoje,
sabemos que há bem pouco tempo houve, portanto, uma polémica grande que, mais uma vez, Elon Musk pôs em relevo que estava a acontecer na Inglaterra, na Grã-Bretanha, em relação a uma rede, uma alta rede, que eu não posso aqui dizer o nome, e também a milhares de casos de raparigas inglesas que estavam, também não posso aqui dizer o nome, que estavam a ser vítimas de uma situação, tudo por causa de uma imigração desregulada, completamente descontrolada, completamente ilegal, tudo fruto de políticas que vêm direitinho da União Europeia e depois, claro, das instâncias internacionais, do Pacto de Marrakech e de toda esta ideologia globalista que, meus amigos, está a transformar a Europa num país, a imagem dos países do Médio Oriente, os países indostânicos, os países da Ásia, principalmente os países muçulmanos, e isto deve nos fazer refletir seriamente o porquê de 2 pesos e 2 medidas. Quando interessa diabolizar uma situação, como por exemplo estão a fazer com a Rússia, então se diaboliza isso. Mas quando há outra situação que é dentro do nosso território, a Europa, e que também diz respeito a Portugal, como por exemplo todos esses atentados que nós temos visto na televisão, que passam muito rapidamente, que se fala muito pouco, atentados esses muitas vezes com indivíduos dentro de carros em alta velocidade, no meio de aglomerados de pessoas, não é? Que acaba por fazer muitas vítimas, seja na Alemanha, seja na Grã-Bretanha, seja onde for, têm acontecido cada vez mais atentados deste tipo. E todos eles, depois de serem estudados, depois de serem identificados, todos eles têm a mesma origem, provém da mesma origem, que é aquilo que a comunicação social tenta omitir completamente, e aqui Melanie Phillips fala sobre isso, tenta omitir completamente dos meios de comunicação, não é? Da informação, que são os chamados radicais islâmicos, extremistas radicais islâmicos, que são eles que, a maior parte das vezes, praticamente quase todos estes atentados, que são muitos, nós podemos fazer aqui uma lista de há 20 ou 30 anos para cá, uma lista que nunca mais acabava, começando na França, indo para a Grã-Bretanha, acabando na Alemanha e até aqui em Portugal. Não houve assim atentados de grande porte, mas sabe-se que teve aqui muita gente a passear pelo território, que depois foram os autores de vários atentados, e tudo isso tem um nome. Um nome que é preciso aqui dizer: o radicalismo islâmico, de que se tem que falar para poder falar de todos esses fenómenos, e também o fenómeno da imigração descontrolada, e aquela imigração ilegal também, que aqui Melanie Phillips nos fala no vídeo. Meus amigos, tudo o que eu estou aqui a dizer até agora, desde que comecei o vídeo, e tudo aquilo que eu vou dizer é da inteira responsabilidade desta autora. Apenas estou aqui a apresentar o trabalho deste livro, Londonistão, que devo desde já dizer que está muito bem conseguido. O livro não, já tem alguns anos, não é desta década, é da década passada, mas, meus amigos, se nesta altura as coisas já estavam assim, em 2008, 2010, então imaginem, hoje em 2025, como é que as coisas não devem estar. E sabemos que a explosão da imigração aconteceu em 2014, 2015, principalmente tudo aquilo que nós vimos a acontecer, não é? Nos meios de comunicação, quem não se lembra nesta altura. E então podemos nos questionar para onde vai esta Europa, esta União Europeia, completamente desgovernada, completamente desorientada,
Vimos agora que nos Estados Unidos já houve um fim, o começo de uma nova era, ali pararam completamente o que estava a acontecer, estão a resolver o problema deles internos, com a imigração, mas a Europa não. A Europa cada vez está pior, cada vez a solução que os comissários encontram e que a sua presidente encontram é cada vez mais União Europeia, cada vez mais multiculturalismo, cada vez mais imigração, cada vez mais do mesmo. Quando as coisas estão a bater no fundo, em vez de parar, acabar com isto tudo e rever-se as políticas, não, é cada vez mais do mesmo e é exatamente isso que nós estamos a ter com esta Comissão Europeia. E eu atrevo-me a dizer que se isto continuar assim, estes políticos vão pagar um preço muito caro. E é por isso que nós estamos a ver na Europa se levantar as forças da direita popular, aquilo que alguns chamam as várias direitas conservadoras ou radicais, a direita popular que se está a levantar como protesto. Vimos o que é que aconteceu na Alemanha agora há pouco tempo, há poucos dias. Vimos o que é que está a acontecer em França, praticamente o Rassemblement National, que até tem estado bastante moderado, está praticamente como a primeira força em termos de votação. Portanto, Emmanuel Macron conseguiu se manter no poder com muitas fintas à direita, à esquerda, com os republicanos, com os socialistas, com a France Insoumise, com a Nova Frente Popular, enfim, com todas essas fintas, evitando, portanto, ter que fazer qualquer tipo de coabitação ou aliança com o Rassemblement Nacional, e vemos este cordão sanitário dos globalistas para esta frente que se está a levantar, não é? Da direita populista, este cordão sanitário, esses vários cordões sanitários que em Portugal o PSD tentou fazer com o Chega e agora estamos a ver os resultados das políticas do Partido Social Democrata, que mais dia ou menos dia vai novamente sair do poder, não é? Vemos tudo o que está a acontecer em todos os países, vemos esta censura da União Europeia contra os países que, segundo a ideia deles, votam mal, não é? Como o caso da Roménia, portanto, este escândalo que está a acontecer na Roménia, não é? Que a União Europeia está a fazer tudo para que o líder mais votado daquele país não possa se novamente representar nas eleições, porque ele praticamente tem 50% dos votos, já ganhou a primeira volta e vai ganhar as eleições, se o deixarem, não é? E é por isso que ele foi alvo de... portanto, ele foi detido agora há pouco tempo, sabe-se também. Portanto, vemos o Viktor Orbán cada vez mais contra esta União Europeia e cada vez mais com o apoio da sua população. Então vemos cada vez mais uma contestação às políticas da União Europeia, tudo por causa desta visão multiculturalista, imigracionista, globalista, wokista, que estes comissários, que estão já em fim de vida, digo-vos que estes globalistas que agora estão na União Europeia, foram corridos dos Estados Unidos e agora estão na União Europeia, estão em fim de vida. Em breve, toda esta gente, toda esta pequena elite que só olha para ela própria e não quer saber das populações, antes pelo contrário, esta pequena elite imagina que daqui a 50 anos esta pequena população europeia já não exista, não é? Ela seja substituída, é mesmo esta palavra, isto não tem a ver com teorias de conspiração, isto é mesmo o que está a acontecer, e Melanie Phillips fala muito bem no livro o que é que está a acontecer, e é isto que agora nós vamos estudar, mas apenas para acabar esta pequena introdução, portanto, tudo aqui que eu vou falar é da autoria de Melanie Phillips, eu vou tentar fazer isso da forma mais suave possível, para evitar aqui termos polémicos, e vamos então ao trabalho, meus amigos. Mas para finalizar esta introdução, as coisas vão ter que mudar. Já mudaram nos Estados Unidos, nos outros países asiáticos as coisas não funcionam assim, do Extremo Oriente, tanto na China como na Índia, como na própria Rússia, como até nos próprios países africanos, as coisas não funcionam assim. Eles lá
são nacionalistas, defendem as suas culturas e os seus povos. Apenas a União Europeia, neste momento, continua com esta visão multicultural, com esta visão de autodestruição, que é isto que nós temos que entender. É uma visão de autodestruição que esta União Europeia continua a exercer sobre sobre as suas populações. E, para agravar toda esta situação, os meios de comunicação social. Os meios de comunicação social estão completamente em silêncio sobre todas essas questões, preferindo, digamos assim, utilizar, digamos assim, a instrumentalização da guerra da Ucrânia, diabolizando a Rússia, não é? Porque agora o mal é sempre a Rússia. Há dois grandes, e desculpem lá essa introdução um pouco mais comprida, antes de irmos ao livro, há dois grandes bodes expiatórios da comunicação social. É a extrema-direita, que eles imaginam que é a reação dos povos, que eles chamam a extrema-direita, que é a reação dos povos, e é agora o Putin. São os dois bodes expiatórios que a comunicação social utiliza para não falar de todas as podridões que estão a acontecer dentro da União Europeia, porque esta União Europeia está completamente aos pedaços, está completamente a ruir sobre ela própria, está completamente a ser destruída dentro dela própria, e é isso mesmo que a comunicação social não quer falar, das questões da imigração, das questões da desindustrialização da União Europeia, da Europa, das questões da criminalidade, dos actos terroristas e de tudo o que engloba o que está a acontecer, que tem um autor específico, que é o islamismo radical. E a comunicação social tem ordens para não dizer nada, para evitar fazer qualquer tipo de amalgama, não é? Como eles dizem, e tocar nesses assuntos, ao invés vão tentar dividir as populações com a questão da Ucrânia. Uns são da Ucrânia, outros são da Rússia, e andamos todos nisso, uns contra os outros, em vez de olhar para esta autodestruição que a União Europeia a União Europeia, os seus comissários e as suas políticas estão a causar, digamos assim, estão a infligir nas suas próprias populações. E, meus amigos, dito isto, vamos agora aqui ao trabalho, mais uma vez eu mostro. Portanto, longe estão, como na Grã-Bretanha, se vive um clima de terror. Eu nem sequer sei como é que um livro desses pode ser editado e estar à venda. Eu questiono-me como é que este livro pode estar à venda, e os meus amigos podem encontrar este livro nas livrarias portuguesas, penso que ainda haja. Portanto, este livro já tem uns aninhos, como eu disse. Portanto, ele foi escrito em 2006, vejam bem. E já nessa altura, mas aqui está o material todo. Ele praticamente não precisa de atualizações nenhumas, porque o livro está muito bem feito, nos fala das raízes do problema, do multiculturalismo, desta visão da União Europeia, que começa nos finais dos anos 70, depois do General de Gaulle, é que esta visão, General de Gaulle em França, quando ele sai, é que esta visão começa a tomar forma, radicaliza-se nos anos 90, tem o seu expoente máximo em 2010, 2015, e hoje é a visão que todos os comissários da União Europeia têm, que os nossos políticos, tanto do Partido Socialista aqui em Portugal, como do Partido Social Democrata e todos os outros partidos, não é, à esquerda, têm. Portanto, o único partido que luta contra isto, dos partidos grandes, é o Partido Chega. Haverá mais partidos pequeninos, mas esses não têm a representação eleitoral, portanto não fazem diferença. De resto, toda esta gente, todo este politicamente correto, tenta encobrir completamente o que está a acontecer. E isto não é só na Grã-Bretanha, meus amigos. O livro aqui fala da Grã-Bretanha, mas isto está a acontecer nas cidades, na Alemanha, está a acontecer na Holanda, está a acontecer em vários outros... Bem, na França, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um irmão mais velho que vive em Marselha e as notícias que ele me dá são notícias aterrador mesmo. São notícias de nós pensarmos o que é que está a acontecer. De facto, se nós continuarmos com esta velocidade, dentro de 50 a 100 anos, não haverá europeus.
serão povos islâmicos, povos indostânicos. Não haverá europeus, meus amigos. Os próprios povos africanos estão a fugir da Europa. É verdade, meus amigos. Povos africanos e as nossas colónias, que têm a nossa matriz cultural, já estão a fugir da Europa, de certos países da Europa. Os que estão em outros países estão a fugir porque estão a ver uma islamização cada vez mais, digamos assim, mais notória, que avança cada vez mais dentro da Europa. E, dito isto, vamos à introdução, para não perdermos mais tempo. O livro começa logo na página 5. O caso dos bombistas suicidas em todo o solo britânico. Todos esses ataques foram confirmados que foram feitos por radicais islâmicos. Eu aqui vou utilizar a palavra de radicais islâmicos porque, para não haver outros problemas. Portanto, pessoas que foram criadas na Grã-Bretanha, aqui vamos ter também o exemplo aqui, vamos nos referir muitas vezes à Grã-Bretanha, portanto, foram criados na Grã-Bretanha, em solo britânico, tinham os seus cursos, os seus empregos, as suas famílias e viviam como se nada fosse, completamente, passando completamente despercebidos na sociedade da Grã-Bretanha, não é? Completamente como cidadãos normais, e depois todos esses ataques terroristas vieram destas pessoas. Isto deve alarmar-nos, deve nos pôr, portanto, a refletir seriamente sobre estas políticas imigracionistas e multiculturalistas da União Europeia. Depois, na página 7, segundo o governo britânico, 16 mil islâmicos, vamos dizer assim, estão ativamente envolvidos ou apoiam atividades, eu não vou dizer aqui, eu vou evitar a palavra terror, porque eu não posso utilizar aqui, não convém aqui no YouTube, vou utilizar atividades jihadistas, digamos assim. Meus amigos, 16 mil em 2008, 2005, 2008. Nós estamos em 2025. Este número quase duplicou. Porque nós, se fizermos uma atualização, este número quase duplicou. E estas pessoas apoiam essa jihad e estima-se que 3 mil tenham passado pelos campos de treino na altura da Al-Qaeda. Ora, a Al-Qaeda era naquela altura. Hoje existe muito mais campos destes extremistas, digamos assim. Então, pergunta-se na página 7, pergunta da Melanie Phillips, o que levou estes jovens a descer ao metropolitano com as suas mochilas e a fazerem-se explodir, e hoje com os seus carros passando, atropelando multidões? O que é que leva essas pessoas a fazer isso? A resposta de Melanie Phillips é o radicalismo islâmico. Isto não é um problema cultural, como eu ouço alguns analistas dizer. Isto nem sequer é um problema religioso, mas nem sequer se pode dizer que é um problema religioso na sua palavra, na sua etimologia, na sua raiz, digamos assim, da palavra religião. Eu creio que isto é um problema desta ideologia radical, que eu tenho um vídeo sobre para onde caminha o Islão, em que eu fiz uma análise da religião islâmica no século XXI, com os estudos do professor Alexandre Del Val, que nos explica, portanto, que houve uma radicalização muito grande do islamismo, uma radicalização com vários polos. Portanto, temos o polo wahhabita, não vou agora, senão vou perder muito tempo, o wahhabismo, temos a Irmandade Muçulmana, temos o Tabligh, na Turquia, e temos também, portanto, o outro ramo, o quarto ramo do Paquistão, que é também... o Miliglu é que é da Turquia, e depois temos o Tabligh, que é, portanto, daquela zona ali do Paquistão. Portanto, são os 4 grandes ramos
mas isso depois, se quiserem, que agora de cabeça não tenho, confirmar isto tudo, podem ir ao meu vídeo Por onde vai o Islão, por onde caminha o Islão, do professor Alexandre Delval, baseado nos estudos do professor Alexandre Delval, em que eu explico estas 4 forças radicais que transformaram o Islão tradicional, não é? Em que havia vários ramos, como o Sufi e vários outros ramos, um Islão mais conservador, mais tradicional, mais local, digamos assim, que não era um Islão expansionista, que não era um Islão com uma visão globalista, porque a comunidade islâmica, tem uma visão expansionista. Portanto, tudo isso é-nos explicado que este radicalismo islâmico está na origem de tudo o que está a acontecer aqui na União Europeia. Então, pode-se afirmar que a Grã-Bretanha se transformará no centro europeu mais importante para a promoção e financiamento do terror extremista. Londres foi o centro de grupos radicais como a Al-Qaeda e muitos outros grupos durante décadas e décadas. Página 10. Houve um florescimento de publicações islâmicas anti-ocidentais no Reino Unido. E muitos extremistas a pregar nas mesquitas, vejam bem, pregar nas mesquitas o ódio contra o Ocidente. Comunicação social, nada. Como a organização Hizb ut-Tahrir e muitos líderes islâmicos conhecidos como Omar Bakr al-Massari e muitos outros exemplos. As várias células terroristas a operar em Londres a partir de mesquitas. Página 11. Melanie Phillips. Aqui a referência a Abu Anza tinha-se radicalizado e tinha radicalizado um número inquantificado de jovens britânicos que se transformaram em radicais islâmicos. Página 11. Então, o Londonistão, que é uma expressão do título do livro, Londonistão, em vez de ser Londres, temos Londonistão, estava a florescer sem nenhum entrave dentro da Grã-Bretanha. Sem nenhum entrave e quase com o apoio da comunicação social. Página 12. Referências a Youssef al-Qaradawi, um importante clérigo islamita que incita a jihad no seu livro O que é lícito e o que é ilícito, muitas vezes referido pelo professor Alexandre Delval, que muitas vezes nos fala de que este livro está à venda, está perfeitamente à venda nas FNACs, em França, em qualquer país. O que é lícito e o que é ilícito, não sei se será este o título aqui em Portugal, em França é ce qui est licite e ce qui n'est pas illicite. Ou seja, aquilo que pode ser ou que não pode ser, e é um autêntico manual extremista, para não dizer a outra palavra, para praticar o jihad em terra da conquista. Sabem que o Islão tem o Del Har Islam e Del Har Harb, que é terra do Islão, e depois terra da conquista. A terra do Islão são os países muçulmanos. Terra de conquista são os países que ainda não são islâmicos. Se bem que muitos analistas, mesmo analistas islâmicos, dizem que a Europa está tão submissa, estes eurocratas, estes comissários estão tão submissos que eles já nem sequer consideram a União Europeia como uma terra para conquistar. Praticamente já é uma terra islâmica, dizem eles. Então, página 17. O financiamento de organizações e ONGs a grupos radicais islâmicos. Isto é importante que nós possamos saber isso. O financiamento de organizações e ONGs está tudo aqui no livro. Página 17. A grupos radicais islâmicos, organizações europeias, ONGs europeias. As principais universidades do Reino Unido e da França estão sob o controle de ideologias islâmicas pró-palestinianas, que é o que nós vemos na Sciences Po, que é o que nós vemos na LENA, que é o que nós vemos na Sorbonne, que é o que nós vemos bandeiras da Palestina em tudo que é sítio dentro das universidades. Como é possível uma coisa dessas na Europa?
Vemos os estudantes, se forem estudantes judeus, são perseguidos. Se alguém andar com uma bandeira de Israel, que ninguém se atreve, é logo, é logo vítima, não é? Vai sofrer um bullying quase que matam a pessoa, não é? Digamos assim, e há vários relatos em França que isto acontece. No Reino Unido é a mesma coisa. Portanto, todo esse antissemitismo que está a crescer ao mesmo tempo que o islamismo cresce, esse islamismo radical, há um antissemitismo em todas essas cidades, em todas essas universidades, e a comunicação social, nada, nem uma vírgula. Vocês não vão ver absolutamente nada nos nossos noticiários. Então, o antinacionalismo, anticonservadorismo, anticristianismo, a cristofobia, o antissemitismo principalmente, todos estão a florescer dentro da Grã-Bretanha e aumentam a inimizade ao Ocidente. Página 17. E depois eu recebo comentários nas minhas redes sociais a dizer que eu sou um anti-ocidental porque eu critico o apoio que se dá à Ucrânia, não é? Como é que eu posso concordar com toda esta instrumentalização, tudo isto que está a acontecer? Como é que nós temos capacidade de ajudar no outro lado do mundo, porque aquilo é longe daqui, meus amigos, nem sequer na Europa é, quando nem sequer dentro da Europa somos capazes de defender a nossa cultura? Esta é a resposta que eu gostava de dar a todos esses engraçadinhos, digamos assim, que me escrevem comentários, e já agora fica aqui o recado para eles, me escrevem comentários a dizer que eu sou um anti-ocidental, porque eu estou a defender, eles chegam a dizer que eu estou a defender a Rússia. Meus amigos, a primeira coisa que eu digo é: defendem a vossa civilização dentro da Europa antes de começarem a defender, porque o perigo não é o Putin nunca irá chegar aqui. Meus amigos, o Putin nem sequer consegue chegar a Kiev. Há 3 anos que ele anda a tentar conquistar terreno e não consegue, quanto mais chegar até a Europa, meus amigos. Mas querem nos dar música. Agora a islamização, o radicalismo islâmico, os atentados, carros no meio de multidões, centenas de mortes, ninguém fala nada. Isso ninguém fala. Isto aqui não há perigo nenhum. Não há perigo nenhum. Essa imigração descontrolada a entrar para dentro das nossas portas, isto é que vai ser o fim da Europa, meus amigos. Não é o Putin. O Putin, eles meteram o Putin quando acabou a doença de 2020, que eu não posso falar. Então, para disfarçar muita coisa, efeitos colaterais e por aí fora, eles meteram essa história que é para adormecer as populações, porque o objetivo é sempre o mesmo: adormecer as populações para não verem o que é que está a acontecer. O principal problema da União Europeia e dos países europeus é a imigração descontrolada e é o avanço da extrema-esquerda woke. São os 2 grandes inimigos da civilização ocidental. E a resposta é a subida da direita popular. Porque é a resposta dos povos. É o recado que os povos estão a dar. Se em Portugal há cada vez mais pessoas que votam no Partido Chega, é uma resposta que estão a dar a toda esta elite que nada faz e que depois busca botes expiatórios fora da Europa para adormecer as populações. Que é exatamente isso que o Emmanuel Macron está a fazer. O Emmanuel Macron está na sua cota de popularidade mais baixa que alguma vez existiu no presidente em França. Nem 10% eu acho que ele tem de popularidade. Completamente contestado. E depois vai fazer figuras de imperador da União Europeia, com a Ursula von der Leyen, os 2 imperadores da União Europeia, representantes da democracia. Mas que democracia é esta que eles, se dentro das próprias portas, estão a ser completamente invadidos, têm a indústria no mais baixo, têm a imigração descontrolada, têm a insegurança a níveis nunca vistos em França? Existe 350 e tais, agora não me lembro do nome, facadas por dia. Por dia, meus amigos, não é por mês, é por dia. E depois vão armados em defensores da democracia, só se for a democracia deles. É a democracia que eles têm lá nos grandes apartamentos lá em Bruxelas, só se for essa democracia que eles defendem. Então, para não nos perdermos, em vez de combater com todos os meios ao seu dispor a Grã-Bretanha, combater o radicalismo, a Grã-Bretanha arranja desculpas para que essa ideologia radical não seja falada nos meios de comunicação, fazendo recair a culpa
em bodos expiatórios, como populismos, extrema-direita, islamofóbicos, enfim, todo o tipo de como é que se pode dizer, de bodes expiatórios para não se falar da raiz do problema. Ao invés de combater a influência radical islâmica da Grã-Bretanha, o governo faz a caça à islamofobia. Vocês vão reparar, cada vez que há um atentado de um tipo qualquer que se mete dentro do carro e vai para uma multidão e atropela não sei quantas pessoas, esse indivíduo, que já se sabe a partida, nem é preciso as pesquisas, porque não, vai dar sempre ao mesmo, não é? É sempre um afegão, é sempre alguém daqueles países, fazem logo a distinção. Primeiro dizer que é um tipo que tem problemas psicológicos, nunca tem nada a ver com o Islão, nem se, é proibido falar da palavra muçulmano, é proibido falar da palavra Islão, quer dizer, é isso que a comunicação social faz e é isso que os políticos da União Europeia fazem, que é impedir que se chegue às causas do problema. E depois vai-se culpar aqueles que não têm culpa nenhuma, que é o cidadão europeu, coitado, que saiu para ir fazer compras, está muito bem no centro comercial a fazer compras e vem um maluco destes, lá daqueles países, a gritar a Allah Akbar, não é? Com um carro e pumba. E ninguém diz nada. Não, o problema é o Putin que está lá na Rússia. Esse é que é o problema da União Europeia. Vejam bem. Então, quais são as causas? Página 19. A chegada à Grã-Bretanha de um grande número de radicais islâmicos, imigração descontrolada, indo-hispânicos da Ásia e de vários países do Médio Oriente e países muçulmanos. Primeira causa. Segunda causa, o vácuo espiritual da sociedade britânica. Estamos a falar da sociedade britânica. Um vácuo espiritual, ou seja, a ausência qualquer de valores que poderiam ser os valores da religião cristã, porque eram os valores que nós tínhamos na Europa. Ou seja, a Grã-Bretanha tornou-se uma sociedade decadente, enfraquecida, sem cultura própria, ou seja, com uma cultura de extrema-esquerda woke, LGBTista, que destrói todos os alicerces da sociedade, virando-se contra si mesma. Ou seja, a culpa é do homem branco, ocidental, colonialista, é sempre a mesma música, atacando os valores e tradições que fizeram a nossa própria cultura, que foi o cristianismo. Então, o crescimento das zonas de não-Estado de Direito, aquilo que os franceses chamam les zones de non-droit, zonas de não-direito, em que o Estado de Direito não existe, são zonas em que a Sharia é a lei, zonas completamente islamizadas, ainda por cima com tráfico de estupefacientes dentro daquelas zonas, com os chamados, em francês, les caïds, que são aqueles que dominam o tráfico, não é? Que a maior parte deles são terroristas islâmicos, não é? É mesmo assim. E a comunicação social não diz nada. Portanto, estou a falar de casos mais radicais, como a Inglaterra, a França e a Alemanha. Portugal ainda não chegou aí, embora em Lisboa há aquelas zonas do Martim Muniz que já se sabe, já estão a caminhar para esses casos da França, da Alemanha e da Inglaterra e de outros países da Europa. E a comunicação social, nada, não diz absolutamente nada. O comunitarismo islâmico, zonas comunitárias, em zonas de bairros, onde o vestuário, nos diz Melanie Phillips, para não dizerem que sou eu que estou a dizer, em que o vestuário é o vestuário islâmico, altamente politizado, porque aquela burca dos pés à cabeça nem sequer se vê os olhos, isso é político, não é mais nada do que político, é um sinal que é enviado às sociedades europeias, aqui somos nós que mandamos, portanto, altamente politizado, as orações, a comida halal e a própria disseminação de mesquitas radicais, onde se prega o radicalismo, estão completamente disseminadas na sociedade da Grã-Bretanha, nos diz Melanie Phillips. Portanto, o apelo à jihad pela internet, eu vou repetir, o apelo à jihad pela internet, a radicalização do wahhabismo ou da Irmandade Muçulmana, que infiltra muitas instituições na Grã-Bretanha e até na própria União Europeia. Página 21.
A imigração em massa foi encorajada com base na dupla premissa de que o dinamismo é um dinamismo económico. É sempre a mesma música, não é? E que esse dinamismo económico depende da mão de obra, que são a mão de obra destes hispânicos e muçulmanos, digamos assim. Do que a monocultura, que eles dizem que é uma coisa má, a monocultura seria a cultura europeia, e que o multiculturalismo é aquilo que deve ser, que é aquilo que é ensinado em sala de aula, meus amigos. É aquilo que hoje aqui na escola ensina-se. O multiculturalismo é bom e a monocultura é terrível. Tudo o que seja uma cultura autóctone não deve existir. O que deve existir é um multiculturalismo. E nós vimos como o multiculturalismo tem destruído completamente a civilização europeia. Em muitos locais, a concentração de comunidades imigrantes muçulmanas alterou o aspecto das cidades. Alterou o aspecto das cidades. As cidades britânicas. No entanto, dizer isso é considerado ser islamofóbico. Eu não vou dizer a outra palavra com R. Vocês sabem o que é ras. Não vou dizer, mas é o que eles nos chamam, se nós dissermos isso. Ou seja, qualquer pessoa que fale o que eu estou a falar é considerado um islamofóbico, um xenófobo, todas essas músicas que nós ouvimos dos comentadores da televisão, não é? Ana Gomes e por aí fora, não é? Então, na sala de aula se ensina todas as culturas, menos a cultura europeia da Grã-Bretanha, que era que se devia ser ensinada, não é? A história da Inglaterra, a história da Grã-Bretanha. Página 22. É a cultura da vitimização da extrema-esquerda. Ou seja, meus amigos, a extrema-esquerda, os globalistas, esses dois polos que se alimentam um ao outro, têm responsabilidade nesta imigração descontrolada, ilegal, islâmica que está a entrar pelas portas adentro da Europa. Portanto, a esquerda bloqueia, reparem bem, a esquerda, a extrema-esquerda, bloqueia a resistência com a desculpa de não ofender. É sempre a mesma história. Com a desculpa de não ofender, qualquer resistência é bloqueada. As suscetibilidades das minorias, que eles chamam as minorias islâmicas, que em breve será a maioria. Página 22. Portanto, o judaísmo e o cristianismo são perseguidos e ninguém diz nada, a comunicação social não diz nada. Então, os próprios alicerces da civilização europeia, foram postos de lado. Já não queremos saber da civilização europeia. Hoje é a cultura islâmica e a cultura LGBTista que devem primar em solo europeu. E isto, meus amigos, é uma das razões porque os países do leste recusam fazer parte desta cosmovisão LGBTista, progressista, atlantista, como vocês quiserem, que os globalistas temem em continuar em solo europeu. Tiveram azar porque agora o Trump mandou esta cosmovisão para o lixo, porque os Estados Unidos agora já não vai seguir esta linha. E isso foi a pior coisa que aconteceu para os globalistas, meus amigos. Foi a pior coisa que aconteceu para esta gente. Foi Donald Trump ter vencido as eleições dos Estados Unidos. Eu até agora nem acredito, meus amigos, com todo este exército de comunicação social, de extrema-esquerda e de globalistas juntos com as grandes instâncias internacionais e as grandes empresas, eu nem sei como é que ele conseguiu vencer. Foi que o povo todo americano votou nele por já recusar esta visão, porque até agora eu ainda não entendo como é que houve esta tão grande vitória e espero que aconteça o mesmo em breve na Europa. Espero que a Europa das Nações possa vencer a União Europeia uma vez por todas, que essa União Europeia seja rejeitada, saia das nossas vidas e que possa haver a Europa das Nações. Cada nação vai ter a sua soberania, vai ter a sua população autóctone, vai regular a imigração, vai mandar para o lixo as ideologias woke, vai primar a sua história, a sua cultura, a sua nação, a sua língua, a sua etnia, para não dizer outra palavra, e, por uma vez por todas, vamos fazer o mesmo que os americanos estão a fazer. Eu espero que isto aconteça o mais breve possível. Então, a própria utilização
reparem, a própria utilização do termo, que eu não posso aqui dizer, começa com T, terror, não posso dizer, é considerada islamofóbica. Ou seja, se houver uma notícia na televisão a dizer, olha, outro tipo qualquer na Inglaterra ou na Alemanha entrou dentro do carro, matou não sei quantas pessoas, esse tipo é um afegão, é um paquistanês, é um sei lá o quê, e andou a gritar Allah Akbar e não sei o quê. Se eu disser aquilo é terror, vão dizer que eu sou islamofóbico. É o que vão dizer. Vocês acham isso normal? Vocês acham que isto é normal, termos chegado a este ponto? Vocês acham que nos anos 70 e nos anos 80 era assim? Isto para nós todos refletirmos no que é que está a acontecer dentro da Europa. Então os britânicos, os liberais, vejam bem, os liberais britânicos têm medo de ser rotulados de extremistas, de populistas, de islamofóbicos. Têm medo, então encostam-se à esquerda, os liberais, PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Politicamente correto. A esquerda diz isso, a gente também diz. Se eles dizem para a gente não falar em terror, a gente não fala. Se eles dizem para a gente não fazer amalgama entre Islão e coisa, a gente não diz nada. Vamos fazer igual à esquerda, aos socialistas, aos bloquistas, ao LIVRE, a esses partidos todos, falando aqui de Portugal. É isto. Isto é a direita fofinha. Esta é esta direita fofinha que PS e PSD é a mesma coisa. Estão a perceber? Porque o único que fala contra isso, nós sabemos quem é Portugal. Nós sabemos quem é. Portanto, nem vale a pena dizer aqui o nome, não é? Ao contrário da Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, há uma revolução conservadora em curso que tem o nome de Donald Trump. Fazer a América grande outra vez. Até estou a traduzir direto para português. Portanto, a hegemonia da esquerda na cultura, nos meios de comunicação, no ensino, no governo, já está a chegar, como os franceses dizem, a bout de souffle. Ou seja, já estão no fim. Já estão mesmo completamente de rastros. Porque já não vão conseguir manter esta narrativa por muito tempo. Porque toda a gente está a acordar. Meus amigos, à minha volta, eu vou agora a um café. Eu vou contar essa história, desculpem lá, é um minuto. Há pouco tempo eu fui aqui a um café ao pé de mim, não vou dizer onde é que é, por questões de segurança. E quando eu entrei, a televisão do dono do café, que é um rapaz novo, não estava na televisão, estava no YouTube. Portanto, estava a ver um vídeo qualquer. E eu até perguntei, então, não ligas aí as notícias? Assim, numa de riso, não é? Numa de gozo. E a resposta dele, que é uma pessoa normalíssima, não faz pesquisas, não faz nada, é uma pessoa normal, tem o seu trabalho, tem o seu café. E a resposta que ele me dá é, não, são todos mentirosos na televisão. Todos. Essa comunicação social. Se ele pensa assim, que é uma pessoa normalíssima que eu conheço aqui, é porque já toda a gente está a perceber isso, meus amigos. Toda a gente está a perceber esta manipulação de manhã à noite dos meios de comunicação para nos pôr os botes expiatórios, a extrema-direita, os fascistas, os putinistas agora, que agora está na moda, os putinistas, enfim, toda esta lenga-lenga que nós temos de manhã à noite pelos nossos comentadores e analistas da televisão. Agora têm aparecido um ou dois que já vão contrariando o discurso, porque eles estão a ver que o reinado vai acabar. Os meios de comunicação estão a ver, daqui a 10 anos, se calhar, vamos ter que mudar o discurso. Porque esta gente toda está a mudar, vamos ter que mudar o discurso. Então, continuando. Em consequência, todo o establishment britânico, está tudo aqui, meus amigos, página 24, sucumbiu ao multiculturalismo e à cultura da vitimização. Multiculturalismo e cultura da vitimização tem um nome. Os eurocratas de Bruxelas, os comissários de Bruxelas, muito bem representado pela sua presidente, que eu nem vou dizer aqui o nome. Na América, as igrejas estiveram na primeira linha de defesa dos valores ocidentais. E eu vou fazer um vídeo neste canal sobre o cristianismo, sobre as igrejas, sobre o nosso Rei Cristo. Tem que ser a igreja que agora vai ter que se posicionar como defesa, como baluarte contra tudo o que está a acontecer. Vai ter que ser. Porque foi isso que ajudou a eleger Trump nos Estados Unidos.
As igrejas evangélicas, e eu tenho lá contactos, votaram em peso em Donald Trump. Eu vou repetir. As igrejas protestantes evangélicas votaram em peso em Donald Trump. Rejeitaram as políticas woke da Kamala Harris, e é exatamente isso que tem que acontecer na Europa. A subida das igrejas protestantes evangélicas, vinda dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Inglaterra, não interessa, e criar também aqui na Europa uma resistência contra esta extrema-esquerda e estes globalistas. Continuando. Portanto, na América, as igrejas estiveram na primeira linha de defesa dos valores ocidentais. Quem diz igrejas evangélicas também pode ser a Igreja Católica. Não esta igreja do Papa Francisco, globalista. Estou a falar da Igreja Conservadora, Católica, que ela também tem uma palavra a dizer. Portanto, estiveram em defesa da linha dos valores ocidentais. Na Grã-Bretanha, pelo contrário, a Igreja Anglicana, vejam bem aqui o exemplo que Melanie Phillips nos está a dar, que a Igreja Anglicana esteve na retirada de todos os valores judaico-cristãos. Por isso é que nós hoje vemos a Igreja Anglicana completamente LGBTizada, completamente arco-íris, porque eles renunciaram aos valores cristãos e abraçaram os valores globalistas, que é isso que está a acontecer na Igreja Anglicana. E é isso que, em parte, acontece aqui também na Igreja Católica na Europa. Não é? Embora haja já uma resistência conservadora. Está a aparecer uma resistência conservadora. E ainda está bastante baixa, mas ela está a aparecer. Agora vamos ler a passagem da página 26. Eu fiz questão de ler esta passagem para os meus amigos. Por sua vez, isto fez parte de um movimento mais lato que se tornou a ortodoxia entre a inteligência progressista da Grã-Bretanha e da Europa. À medida que a religião se retirou e a moralidade foi privatizada, a consciência individual universalizou-se. A nação e os seus valores são desprezados. A legitimidade moral reside numa visão de progressismo universal expresso através das leis dos direitos do homem. Nós vamos falar sobre isso. Dos direitos do homem e das instituições supranacionais como a União Europeia, as Nações Unidas ou o Tribunal Internacional, e girando à volta do multiculturalismo e dos direitos das minorias. Pronto. Está aqui tudo. Nós podíamos fechar o livro, acabar o vídeo e vamos embora, porque nesta passagem que eu li, na página 26, está aqui tudo resumido. Portanto, o multiculturalismo e o direito das minorias, que se tornou do wokismo, tem, digamos assim, um ponto de origem, falando em termos científicos. Tem um ponto de origem. São os chamados direitos humanos. Direitos humanos da ONU, a Carta dos Direitos Humanos, que tem a sua evolução dos direitos do homem e do cidadão, de 1789, e que está na origem de toda essa esquerda progressista, deste wokismo, deste multiculturalismo e, claro, da subida do radicalismo islâmico. Porque tudo isso acontece por causa desta ideia de que os direitos humanos, esses juízes todos da União Europeia, estas ONGs, a maior parte desses juízes foram colocados pelo George Soros, toda a gente sabe, toda esta gente, a CEDH, ou seja, a Comissão dos Direitos Humanos da União Europeia, todos esses núcleos estão imbuídos desta ideologia dos direitos humanos. Para eles, os direitos humanos, mas que direitos humanos são esses? Não são os direitos dos povos autóctonos, como, por exemplo, os coletes amarelos em França. Não são esses. Esses não têm direitos. Esses direitos que eles falam são as minorias woke, que a gente sabe, não vou estar aqui a dizer, ou LGBTistas. São as minorias dessa imigração desregulada e islâmica, que nós sabemos que é. É este multiculturalismo, é isso que eles pregam, estes direitos humanos. Porque se esses direitos humanos, que têm o seu fundamento, não vou aqui dizer que os direitos humanos estão completamente errados, não estão, há ali coisas que se pode aproveitar. Aliás, os direitos humanos, da origem dos direitos do cidadão e do homem, de 1789, tem a sua origem no Sermão do Monte, não é? De Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o resumo daquilo que deves fazer. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é amarás os LGBTistas, os islâmicos radicais, as minorias, não. E desprezarás o branco ocidental europeu. Porque é exatamente isso que acontece neste momento. Então, que direitos humanos são esses? Que estão na origem desta União Europeia, completamente descaracterizada, completamente
já fora do seu tempo. Por isso é que os Estados Unidos recusam completamente. O Donald Trump não brinca serviço e toda a sua administração. Ali não há direitos humanos da União Europeia. Ali não é. Eles não querem saber disso para nada. Eles primeiro defendem o povo americano, a indústria americana, a cultura americana, o ensino americano, a religião americana e o povo americano. É isso que eles defendem. E, meus amigos, eu sei que agora vai aparecer o exército dos politicamente corretos da CNN, que estão espalhados na população, que são os pró-ucranianos, que vão dizer que viva a democracia da Ucrânia, não é? Como se aquilo fosse uma democracia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo para vos mostrar o que é a Ucrânia. A Ucrânia do Oeste. A Ucrânia do Zelensky. Eu vou explicar o que é a Ucrânia, mas eu não quero agora falar disso, não tem nada a ver com isto aqui. Apenas para vos dizer que este exército todo, que eu já me perdi naquilo que eu ia dizer, que são os primeiros a criticar quem diz mal da democracia. Que democracia é esta? A democracia do arco-íris? A democracia dos bombistas? Daqueles que pegam em carros e que atropelam multidões? Que gritam Alá Akbar e que fazem isso e aquilo e aquilo lá? Que raio de democracia é esta que vocês estão a defender? É a democracia do Emmanuel Macron? Que fechou agora C8 e vai fechar mais canais? A democracia do Zelensky? Que já lá vão 13. Ele fechou as emissões todas de televisão contra ele, fechou tudo. Os partidos políticos contra ele, fechou tudo. É isso a democracia que vocês defendem? E depois vão dizer que é o Putin o mau? Mas o Putin ao menos está lá na Rússia dele, não é? Preocupa-se lá com o país dele, não é? Epá, meus amigos, vamos lá investigar, vamos lá estudar as coisas e vamos começar a ver, antes de eu mandar pedras para o telhado dos outros, eu vou ver o meu telhado de vidro primeiro. E a União Europeia tem muitos telhados de vidro. Muitos telhados de vidro. Antes de começar a querer fazer o Emmanuel Macron a tentar ir lá por fora, fazer-se de representante da democracia, imperador da democracia, como ele gosta de dizer, da União Europeia, com o país aos bocados, numa lástima, completamente em cacos. A França está em cacos, nunca esteve tão destruída como está. Primeiro ele tem que construir a França. Primeiro ele tem que se ocupar o território dele, antes de ir mandar bitacos para os outros lados. Mas não, isto é que vocês não vão ouvir nada disso na comunicação social. Está tudo comprado, está tudo controlado. Capítulo 1. Capítulo 1. Chegamos ao capítulo 1. Não se preocupem que eu vou fazer isso rápido. O crescimento do Londonistão. Já não se chama Londres. Este nome assenta mesmo bem. Londonistão. Então, Londres tornou-se a capital onde se vê mais mulheres de hijab. Hijab, vocês sabem o que é. O lenço para a cabeça da religião islâmica. Mas também a burca e o niqab. Niqab, o vestuário que cobre o corpo inteiro, da cabeça aos pés, só deixando uma pequena fenda. Isto é um símbolo político, nos diz Melanie Phillips, página 29. Quando se viaja para Londres, repara-se que várias zonas se transformaram em bairros completamente muçulmanos. É a realidade. Aqui alguém está a dizer alguma mentira? Página 30. E também é o mesmo noutras cidades da Inglaterra. Ou seja, o Islão e a religião que mais cresce na Inglaterra. Página 31. Estou a dar o número das páginas. Londres tornou-se o centro mais importante do pensamento islâmico fora do Médio Oriente. Veja bem, mais importante, mais ainda do que Paris e do que a França. Acolhe as instituições todas muçulmanas e árabes mais influentes, grupos de lobbies e grupos doutrinários como Sunni, Shia, Islamia, Ahmadi. Há também livrarias especializadas contra Israel. Livrarias especializadas contra Israel, que é para perceberem bem o que eu estou a dizer. Página 31. Os comentadores da televisão e o polígrafo podem ir ver o livro e ler o livro. Portanto, ou seja, as ideologias do Hamas e do Hezbollah e do Irão e de toda esta gente maravilhosa, que esses é que são os grandes representantes da democracia. Esses é que são distribuídos e são publicados publicamente na Inglaterra. Ninguém diz nada. É tudo maravilhoso. E se fosse um livro do Putin, ou se fosse um livro de algum do Viktor Orbán, de algum populista, isso aí era proibido. Isso aí era logo proibido.
Al-Sunnah, a revista islâmica que clama repetidas vezes por operações de terror com bombas humanas contra os USA e Israel, é publicado livremente no meio da sua população em Londres. Tornou-se um importante centro global para todos os londrinos poderem ler à vontade. Página 31. Londres alberga a maior rede de ativistas islâmicos da Europa. Linha de produção que foi estabelecida no Afeganistão. Veja bem. Na verdade, foi na Grã-Bretanha. Reparem bem. Página 32. Eu até vou mostrar o livro. Foi na Grã-Bretanha que a Al-Qaeda se firmou e recrutou todos os seus protagonistas. Preciso dizer mais alguma coisa? Pronto. Para nós termos a noção do que é que se está a passar. Na verdade, pode-se dizer que foi na Grã-Bretanha que o projeto islamista global surgiu. Página 32. Na verdade, pode-se dizer que foi na Grã-Bretanha que o projeto islâmico global surgiu. As autoridades deixaram isso acontecer e falar sobre isso é islamofóbico. Pronto. Se você disser isso, é islamofóbico. Oh, e não sou eu que estou a dizer, ocidentário. É, como é que ela chama-se? Melanie Phillips está aqui. Eu aqui estou a apresentar o livro. Mais nada. Estou apenas aqui a apresentar o livro. Então, desde a década de 80, vindo destes países, Paquistão, Bangladesh, Caxemira, por aí fora, Londres tornou-se, nas 2 últimas décadas, o principal centro mundial para o islamismo, fora do Médio Oriente e do Afeganistão. E eu agora quero fazer aqui uma pequena... uma pequena nota de rodapé. Os culpados não são as pessoas, porque existe muita gente, muitas pessoas, eu vou aqui utilizar a palavra pessoas, existem muitas pessoas que têm a religião islâmica, que são muçulmanos, que têm o seu trabalho, que têm os seus filhos, que põem os seus filhos na escola, têm o seu trabalho e que são pessoas excelentes, que praticam um islão correto, vão à mesquita, fazem o que têm que fazer e não se metem na política. São aqueles que eu chamo os muçulmanos que não se metem na política, que são apolíticos. Existe. É preciso estudar, porque existe. Há muitos, milhares e milhares, milhares deles. Muitos em Portugal também há. Esses não têm culpa nenhuma. E devem ter toda a liberdade, porque eles não têm culpa nenhuma do que os governos e do que os globalistas e do que essa extrema-esquerda faz. Os culpados são muitas vezes essa extrema-esquerda, que são todos branquinhos de pele, essa extrema-esquerda, woke, e esses globalistas, que são os políticos, comissários, nós sabemos quem eles são, quer dizer, sabemos onde é que eles estão, e é essa gente toda das grandes multinacionais, esses grandes bilionários financeiros, Jorge Soros e por aí fora, que também são todos branquinhos, para não dizerem aqui que há discriminação de cores, não é? Eles é que são os culpados, é essa turma é que são as pessoas culpadas. Se a gente correr com essa gente toda, fica tudo resolvido, meus amigos, que é exatamente isso que o Trump está a fazer. É exatamente isso que o Donald Trump e a comunidade toda muçulmana votou no Trump, para vocês verem, para reforçar aquilo que eu estou a dizer. Os mexicanos, os latinos, os porto-ricanos e os muçulmanos e os afro-americanos votaram quase todos maciçamente em Donald Trump. Para vocês verem que o problema não são as populações, meus amigos. Claro, aqueles que se radicalizam, aqui na Europa, esse é um problema, não é? Mas quem é que os fazem radicalizar? Quem é que põe coisas na cabeça para eles radicalizarem-se? Quem é que abre as portas? Quem são esses multimilionários, Jorge Soros e companhia, que abrem as portas para esta gente se radicalizar junto com as organizações radicais? Hamas, a Irmandade Muçulmana, por aí fora, o Wahhabitas, por aí fora, toda essa gente, que também tem culpa, todos eles têm culpa. Mas esses são minorias. São pessoas que a gente sabe que querem misturar a religião com a política. E uma das coisas supremas do cristianismo é dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Não misturar política com religião, não misturar religião com política, meus amigos. E o dia em que o Islão perceber isso, ela se vai transformar numa religião de paz e não vai ter esses problemas com esses radicais que têm
causado esses atentados na Europa e no mundo, não é? Bom, dito isto, então, agora vamos ver esses grupos todos. Portanto, o Tabligh, Janata, da Índia, Paquistão, a Irmandade Muçulmana do Egito, Catar, o Jamaat al-Islami do Paquistão, os Wahhabitas, todos vindos da Arábia Saudita, o CDLR, Al-Jaida, portanto, são grupos como o Hizb ut-Tahrir que promovem o retorno do califado, e o grupo Jamaat al-Islami e o Tablighi Jamata são grupos importantes no recrutamento de todos esses radicais na Grã-Bretanha. Todos estes grupos estão sob a influência radical islâmica. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Não são os muçulmanos na sua parte inteira. São pequenos grupos radicais, mas que estão a disseminar o veneno. Estão a perceber? Vamos ao capítulo. Nos diz Melanie Phillips. Capítulo 2. A Jihad dos Direitos Humanos. Veja bem, a Jihad dos Direitos Humanos. Muito interessante este título. Os milhares de imigrantes vindos de países islâmicos durante os anos anteriores receberam inúmeros benefícios sociais, educativos, grátis e cuidados de saúde, independentemente dos seus comportamentos. Que é esta frase aqui que eu quero realçar. Independentemente dos seus comportamentos. Os radicais islâmicos beneficiaram de todas as ajudas possíveis, sociais e económicas dentro dos Estados. Eu pergunto como é que isto é possível. Eu faço esta pergunta. Como é que esses indivíduos não são logo deportados para os países de origem, sabendo que são indivíduos perigosíssimos, não é? Em França fala-se muito de ficha S, aqueles que têm uma ficha S, que é chamada, estão sobre, digamos assim, investigação, não é? Estão sob observação e investigação. Essas pessoas, normalmente, meus amigos, não deviam estar na Europa. Não podem estar na Europa, porque essas pessoas são perigosas, são suscetíveis de cometerem atos. Para não dizer a palavra aqui, não é? Então, nos anos 90, nos diz Melanie Phillips, nos anos 90 a Grã-Bretanha perdeu simplesmente o controle total das suas fronteiras. Eu vou repetir. Página 53. Nos anos 90, que isto começou nos anos 90. Nos anos 90 a Grã-Bretanha perdeu simplesmente o controle total das suas fronteiras. Aqui começou logo o problema. Para a Grã-Bretanha e a União Europeia, toda a questão da imigração foi tabu. Desde o princípio, página 55. É a ideologia dos direitos humanos. Tu não podes dizer nada se não és um... Estão a perceber, não é? Que gerou um entrave à soberania das nações. Página 55. Ou seja, os direitos humanos instrumentalizados para os povos autóctonos não poderem dizer nada. Estão a perceber? O poder dos juízes da Comissão Europeia e o Tribunal dos Direitos Humanos acima de todas as soberanias das nações. É simples. Aqui está o diagnóstico do problema central do que está acontecendo na Europa. Eu vou repetir. O poder dos juízes da Comissão Europeia e do Tribunal dos Direitos Humanos que está acima das soberanias das nações. Pois admiram-se daquilo que está a acontecer. Admiram-se das cidades, a maior parte das cidades da Europa estarem-se a transformar em Londonistão, em Parisistão, em Lisboistão, em Berlinistão, o que vocês quiserem, porque é o que está a acontecer, meus amigos. Então, os tribunais se recusam a extraditar suspeitos de terror. Não posso dizer o nome. Vou repetir. Os tribunais se recusam a extraditar suspeitos de terror. Página 57. É a autora que diz: a sociedade britânica esvaziou-se de todos os seus valores identitários para abraçar o outro. A ideologia do outro. O outro é sempre melhor, nós é que somos os maus. A culpa do governo trabalhista e do político Tony Blair, no seu tempo, começou a agravar o problema. E depois o Partido Conservador. Que Partido Trabalhista e Partido Conservador, os dois no mesmo saco, meus amigos. Página 59. Estamos a falar da Grã-Bretanha, não é? Portanto, a sombra do fascismo contra qualquer reação conservadora. Pronto, a redução ad Hitlerium. Tu falas, és fascista. De quê? Tu estás a ter alguma reação contra aquilo que nós estamos a fazer? És fascista. És da extrema-direita. Agora és putinista, que é aquilo que está na moda agora. A mim agora chamam-me putinista, vejam bem.
nunca lá tive, não conheço o homem de lado nenhum, nem sequer sei o que é, nem nunca falei russo na minha vida. Enfim. Não, mas nas redes sociais agora eu sou o putinista, sabiam? Os valores da cultura dominante tiveram de ser substituídos pela cultura multicultural. E os únicos valores legítimos eram agora os valores universais. Página 61. O Estado-nação passou a ser o mal da fita. Eu vou repetir. O Estado-nação, que é aquilo que nós devíamos defender com unhas e dentes, passou a ser o mal da fita. Página 63. Portanto, o direito internacional tornou-se lei para todos os países. E ninguém pode dizer nada. Esta narrativa, o direito internacional, tornou-se a palavra absoluta que ninguém pode contradizer, que ninguém pode dizer nada. Ai dos povos nativos que digam alguma coisa, não é? Qualquer dia vai acontecer o mesmo que aconteceu aos índios americanos. Vamos ser metidos em reservas. Tu és português, vais para uma reserva. Meus amigos, é o que vai acontecer. Se nós não mudarmos, se nós não fizermos o que os americanos fizeram, é o que vai acontecer. E nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Os povos todos. Eu sei que eu sou uma voz no deserto, que aqui, infelizmente, as pessoas continuam a ver a SIC Notícias e a CNN e continuam a votar. E agora o Montenegro vai sair porque é um corrupto. Agora, pumba, vão votar no Pedro Nuno Santos porque ou votam num ou votam no outro, não é? E nós continuamos na mesma tanga. Se for preciso, o Pedro Nuno Santos ainda é pior que o outro. E nós continuamos na mesma tanga. E vão-se passar os anos, e vão-se passar os anos. E os portugueses ainda não perceberam que estão a ser instrumentalizados. Portanto, a doutrina dos direitos humanos é assim a principal arma cultural a minar os valores fundamentais da sociedade ocidental. Meus amigos, página 66, este livro é muito bom. Comprem este livro, meus amigos, comprem. Procurem-no, vão às livrarias, encomendem o livro. As leis do género, em favor das minorias sexuais, se sobrepuseram sobre o direito das maiorias. As maiorias agora não mandam nada. Não podem mandar. Têm que estar caladinhas. Página 67. Começou uma perseguição. Página 72, Melanie Phillips. Começou uma perseguição aos padres e aos pastores que não estavam alinhados com a narrativa multicultural. Estão a perceber? Ou seja, se você for um padre, um bispo, alguém, um alto representante da Igreja Católica ou um pastor bastante famoso na Igreja Evangélica, se você não estiver alinhado nos valores arco-íris e nos valores imigracionistas, multiculturalistas, até pode ir para a prisão, sabiam? Pois é como isto se está a tornar. Capítulo 3. A derrocada da segurança. Veja bem este capítulo. Capítulo 3. Vou tentar andar depressa porque já estamos com uma hora e tal e eu quero despachar. A segurança e os serviços secretos britânicos foram minados durante a década para garantir a narrativa multicultural. Página 77. O establishment e o aparelho dos serviços secretos britânicos nunca entenderam o problema do terror, posso dizer, islâmico, que foi desvalorizado. Página 89, 90. As acusações de racismo, xenofobia, intolerância e islamofobia, página 94 e 95, foram utilizadas contra qualquer tipo de resistência. Vou repetir. Racismo, xenofobia, intolerância e islamofobia. Qualquer um que expõe a narrativa que está a acontecer, pumba, tem logo direito a esses 3 títulos. Esses 4 títulos, não é? A oposição à polícia e aos serviços secretos da extrema-esquerda contra todas as tentativas de investigação dos cidadãos estrangeiros. Cada vez que há uma investigação sobre cidadãos estrangeiros ou há uma denúncia qualquer, pumba, vem logo a extrema-esquerda. Não podem tocar neles. Não podem. Capítulo 4. A paralisia multicultural. Muito interessante este capítulo. Capítulo 4. A paralisia multicultural. Portanto, o multiculturalismo, meus amigos, só para vocês verem, uma das pragas do final da segunda parte do século XX e da primeira parte do século XXI, uma das pragas, e mais tarde, daqui 100 anos, já devia nos manuais da história o que eu estou a dizer, uma das maiores pragas é o multiculturalismo. Para mim, o multiculturalismo, como ele é feito, baseado nos direitos humanos, que não pode haver qualquer contestação, é um dogma absoluto, pior que a Inquisição, ou com a Sharia no meio da Arábia Saudita, é um dogma absoluto que ninguém pode contestar.
dentro da sala de aulas, dentro dos gabinetes dos juízes, dentro dos parlamentos. Ninguém pode contestar esse dogma que é o multiculturalismo. E é a pior praga que existe no século XXI, meus amigos. Portanto, o multiculturalismo constituiu durante décadas a doutrina de todas as instituições da vida pública britânica. E, quem diz britânica, agora reforço eu, diz da União Europeia, não é? Página 102. Com esta doutrina, a Grã-Bretanha tem agora um fluxo aproximado de 220 mil imigrantes por ano. Isto em 2010. 4 vezes a quantidade nos anos 80 e 90. E agora redobrou. Agora é muito mais, não é? Em 2025 é muito mais. Página 103. Há cerca de 40 anos, a sociedade britânica tinha cerca de uma estrutura homogénea. Sabem o que é uma estrutura homogénea? É mais ou menos... São todos ingleses, mais ou menos. Há alguns que não são, mas eram poucos, não é? Não fazia diferença. É aquilo que o general de Gaulle diz. É bom que haja minorias, desde que elas permaneçam minorias. Que não se tornem maiorias, não é? Porque senão deixamos de ter uma França, deixamos de ter uma Inglaterra, deixamos de ter Portugal, deixamos de ter a Espanha, deixamos de ter a Itália. Então agora já não existe esta estrutura que foi transformada num multiculturalismo multipote, não é? Que é isso que eles querem, que é isso que os globalistas querem. Meus amigos, esta é uma estratégia para destruir o cristianismo, para destruir o Estado-nação e para destruir a visão chamada o espírito pátria, não é? A visão patriótica. É o multiculturalismo. O multiculturalismo destrói isto tudo, meus amigos. Porquê? Porque eles trazem as suas culturas, trazem a sua religião islâmica, trazem as suas culturas e destroem tudo. Destroem no sentido... Não é destruir, eles dissolvem portanto, a estrutura demográfica, não é? Portanto, a destruição dos pilares da cultura ocidental, Roma, Atenas, Jerusalém, os 3 pilares que fundaram a civilização ocidental, estão a ser completamente desconstruídos. Página 105. Melanie Phillips. É proibido falar em preferência nacional. Pois é, devia ser a primeira coisa que se devia falar nos meios de comunicação. Preferência nacional. Preferência nacional. Não é o Dia Internacional, o Dia Mundial, não. É o Dia Nacional. Hoje é o Dia Nacional da Mulher. Hoje é a preferência nacional. Os nossos produtos nacionais. As nossas músicas nacionais. Os nossos vestuários nacionais. A nossa comida nacional. Que é isso que devia ser. É isso que devia primar. A preferência nacional. A préférence nacional, como dizem os franceses. Não é? É exatamente o contrário que está a acontecer. Houve uma desconstrução completa desta visão da preferência nacional. Portanto, a educação nacional substituída pela educação multicultural. Página 108 e 109. O relativismo na sala de aula. Relativizar os absolutos, os valores absolutos. Relativizando-se os valores absolutos, destrói-se os alicerces de uma nação. O fim da história britânica e o começo da história global. Porquê é que vocês agora entram nas livrarias e os livros é a História Global da Literatura, História Global de Portugal, História Global da Economia, História Global da Filosofia? É sempre global, porque isto é lavagem de cérebro que eles nos estão a pôr. Com o global, com o global, com o global. Não existe global nenhuma coisa. Nenhuma. A China é a China, a Rússia é a Rússia, a Índia é a Índia, os Estados Unidos é os Estados Unidos, ainda para mais agora. Não há global nenhum, ninguém quer essa narrativa da União Europeia, ninguém quer saber esse multiculturalismo da União Europeia, ninguém quer saber disso para nada. Nós queremos a Europa das nações, as nações, o fim da identidade portanto, o fim da identidade, página 110, e o começo de uma sociedade pós-cristã, que é exatamente isso que eles querem. Diversidade e inclusão são agora as palavras de ordem, o dogma absoluto, a nova Inquisição. O processo de descristianização. A União Europeia rejeitou a menção nos seus tratados de qualquer menção sobre o cristianismo. 2000 anos que foram postos no lixo, rejeitado por esses eurocratas, por estes tratadistas que escreveram os tratados da União Europeia. Esta gente toda rejeitaram a menção, meus amigos, as raízes cristãs. Isto, aliás, há um livro, O Cubo e a Catedral, de George Weigel,
que fala muito bem disso. Eu tenho para aí agora, não vou perder tempo a procurar, senão nunca mais saio daqui. Que fala muito sobre isso. A rejeição da menção às raízes cristãs da União Europeia. Está tudo dito, meus amigos. Quando não, tudo, segundo o que eles dizem, para não ofender, por causa do multiculturalismo, para não ofender as culturas islâmicas e médio-orientais, não é? Pronto, essa é a conversa deles, não é? Portanto, o processo de descristianização, o poder dos lobbies LGBTs e das organizações islâmicas, lado a lado. Esses dois poderes fazendo a cabeça aos juízes e aos políticos, página 113, o multiculturalismo e o impulso da construção de mais mesquitas, o financiamento de mais mesquitas. Vai-se lá saber porquê. Eram as igrejas que se devia financiar, não é? Página 115. O multiculturalismo favoreceu a subida do radicalismo islâmico. Pois está claro. O resultado do multiculturalismo é a subida do radicalismo islâmico. Não é mais nada. Página 116, 117, Melanie Phillips, para não dizerem que fui eu. Proibido falar em raça. Agora só se pode falar na palavra etnia. Isso é dito nas escolas, meus amigos. Eu conheço professores na escola que dizem que os alunos estão proibidos de falar em raça. Só podem dizer etnia. Então, mas desde quando? Então, mas agora não se pode falar das coisas? Qualquer dia não se pode dizer nada, não é? Quer dizer, falar assim, qualquer dia nem se pode dizer nada. Os cursos de Sociologia, de toda a área sociológica, aquilo que eu costumo chamar os sociologizados, esta gente toda da comunicação social, são todos sociologizados e agora wokizados dos direitos humanos, do dogma dos direitos humanos para as minorias e para os islâmicos. Nunca para os povos nativos da Europa. Esses não têm direito aos direitos humanos. Viram o que é que aconteceu aos coletes amarelos. Vê o que é que aconteceu, o que é que acontece cada vez que há uma manifestação do Chega, como é que eles são tratados na rua, não é? Para esses não existem direitos humanos. Os direitos humanos não, só existem para alguns. É aquilo que o Lenin dizia, não é? Como é que era? O Stalin, como é que era no livro da Quinta dos Animais, de George Orwell. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, não é? É muito engraçado é puro comunismo, puro marxismo, meus amigos. Portanto, a islamofobia é exigida como arma, reparem bem, para acabar com a resistência. Eu vou repetir, página 21. A islamofobia é exigida como arma para acabar com o debate legítimo. E eu acrescentaria a redução ao extremismo, que é essa tal coisa de nos chamarem de extrema-direita. Durante umas semanas agora, há 2 semanas para cá, que agora deixaram de falar da extrema-direita na televisão, agora falam do putinismo. Agora somos todos putins. Agora, se a gente não seguir a narrativa deles, somos todos putins. Vamos invadir Lisboa, Paris, Londres, até os Estados Unidos vamos invadir, não é? É o que eles dizem, que a Rússia vai invadir os países todos. Nunca vi tanta estupidez, meus amigos. Nunca vi tanta estupidez. E pior não são os analistas que dizem isso. Pior são aqueles que estão nas redes sociais e põem lá o outro gajo da Ucrânia, aquele que gosta de ir buscar o grafite, não é? Põe no gajo como o Churchill, o grande defensor da democracia. A ignorância é tão grande nesta gente toda que deve haver gente a rir-se disto tudo. Esta gente toda, estes globalistas, deve haver gente a rir-se. Porque eles riem-se. O Emmanuel Macron, quando está sozinho com a mulher, que ele, nem vou comentar, não é? Porque senão pode haver problemas aqui no canal, quando está lá com a sua companheira, ele deve rir-se dos franceses todos. Ele deve-se rir mesmo. Assim como o António Costa também deve-se rir, não é? Esse é o outro que está lá, esperto, não é? Andou 8 anos a fazer o que eles disseram e agora foi promovido. As coisas são... Bem, a alienação dos muçulmanos britânicos. A alienação dos muçulmanos britânicos. A obediência a uma comunidade islâmica e o wahhabismo. Bom, não vou falar sobre isso. Eu tenho vídeos sobre isso tudo, vou passar isso tudo. Radicalização do Islão, como é que aconteceu. Os meios de comunicação social, sempre a defender a mesma narrativa, também vou passar. Página 140 a 144. Aqui uma referência ao MCB, com letras maiúsculas. Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha, e sua influência nos governos e nos meios de comunicação. Vou passar. Capítulo 6. Os judeus como bode expiatório, meus amigos. Capítulo 6. Os judeus como bode expiatório. Eu sei que existe também aí nos amigos nacionalistas
existem aqueles amigos nacionalistas, patriotas, que são antisionistas. Eles dizem-se antisionistas e que existe um complô mundial dos sionistas para conquistar o mundo. Primeiro, vou dizer a esses amigos que já estão um bocadinho atrasados no tempo. Estão um bocadinho atrasados porque essa narrativa já não existe. Já existiu noutros tempos, agora já não existe. Porque a extrema-esquerda, dando o exemplo da França, por exemplo, a extrema-esquerda do Mélenchon já não estou nem aí com essa narrativa. Apesar de eles serem antisionistas também, porque a extrema-esquerda é antisionista, essa narrativa já não existe. E só para vocês terem noção, para esses nossos amigos, os judeus e os cristãos, neste momento, ao cimo da terra, são os povos mais perseguidos. Em todo o Médio Oriente, em toda a Ásia, em todos os países comunistas, da China, da Coreia do Norte, todos os países do mundo, quase todos, não é? Os judeus e os cristãos são perseguidos, mortos, presos, decapitados. Eu podia estar aqui horas e horas e horas, crucificados em certos países do Médio Oriente. Eu podia estar aqui nunca mais me calado. Portanto, esta história para já aí. E a suposta história de um grupo poderoso, já ouvi baboseiras atrás de baboseiras, como por exemplo os Rockefeller. Não havia um Rockefeller sequer que era judeu. Vejam bem, eram todos protestantes. Todos americanos e protestantes. Esta suposta visão que isto sim é conspiração, isto é que é teoria da conspiração mesmo, meus amigos, tem de parar. E sabem porquê que isto tem de parar? Porque o mundo ocidental está em perigo. Os cristãos, sejam eles católicos, protestantes ou ortodoxos, estão em perigo. Todos os judeus neste momento estão em perigo, estão a fugir, muitos deles estão a ir para Israel, que é o único sítio neste momento que se sentem em segurança. Em Paris, Sorbonne, l'ENA, Sciences Po, todas essas universidades eles estão a ser completamente perseguidos. Estudantes que não podem dizer que são judeus, senão são mortos dentro das universidades. Que são bandeiras gigantes da Palestina, eles metem lá a Palestina, mas o que eles defendem é o Hamas. É mesmo isso. Que é mesmo... Não se esqueçam de uma coisa, ali é varrer Israel da terra. É o objetivo deles, é varrer. Se vocês perguntarem ao Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, o que é que ele quer, é que os judeus deixam de existir. É isso que ele quer. É isso que ele diz, que é para ter o voto daquela turma toda, não é? Pronto. Portanto, vamos acabar com isso. Eu vou passar este capítulo. Tem muita coisa que está a acontecer no mundo, um mundo radical islâmico na Inglaterra contra o judaísmo. Meus amigos, umas atrás das outras, mas eu vou passar porque isto aqui é um bocadinho forte para o canal e eu tenho um bocadinho medo. Quem quiser comprar o livro pode comprar e pode ler. Vamos passar para o capítulo 7, a Aliança Vermelho-Negra. Vamos ver o que é isso. Que são os progressistas e os islâmicos. Que é aquilo que em França se chama l'islamo-gauchisme. Islamo quer dizer islamismo e gauchismo quer dizer esquerdismo, fazendo a tradução em português. Portanto, l'islamo-gauchismo, o islamo-esquerdismo, é uma aliança entre os islâmicos radicais, não tem nada a ver com os muçulmanos normais, os islâmicos radicais e a extrema-esquerda woke. Estão aliados. Embora defendem coisas completamente antagónicas, não é? Como o LGBTismo e a Sharia, não é compatível, é incompatível, mas eles estão aliados. Porque o objetivo deles, a frase bem conhecida que Caifás e o Pilatos, quando crucificaram Cristo, não se falaram e depois passaram a falar-se, não é? Quer dizer, eles não se falavam, mas quando crucificaram Cristo, o inimigo do meu amigo é. Nunca se esqueçam disso. O inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Então, os islâmicos radicais fazem aliança com a esquerda woke porque dá jeito. Para quê? Para destruir a civilização ocidental. Para destruir o tal populismo, como eles dizem, que aquilo não é populismo, é Roma, Atenas e Jerusalém. Não é? Pronto. Então, aqui há várias passagens. O The Guardian, o BBC, o New Statesman, o The Times, todos esses jornais, todos unidos com o de Israel. Vocês não acham estranho para um grupo que controla o mundo fazer a sua autoperseguição a eles próprios? É estranho, não é? Página 190 a 194. O proletário pobre e oprimido da esquerda comunista foi substituído pela causa da Palestina.
É lógico, não é? A nova esquerda é pura antissemita, meus amigos. Vocês não vão ver ninguém na nova esquerda defender Israel. Nunca jamais isto vai acontecer. A demonização implacável da América conservadora do Donald Trump e de Israel, não é? Já no Reagan era demonizado. Agora ainda mais, porque este agora ainda está mais à direita, não é? O Trump. Mais ainda do que o Reagan, não é? Então, a captura das elites inglesas e americanas, os democratas, os neocons, pela esquerda pró-palestiniana. Não tenham dúvidas, meus amigos, os neocons americanos, neoconservadores, estão todos ao lado da extrema-esquerda. São todos troicistas, a maior parte deles. Vejam bem. Capítulo 8. Ajoelhados diante do terror. Vejam bem o título deste capítulo. Ajoelhados diante do terror. Um ataque bombista, um ataque radicalista, para não dizer outra palavra, não pode ser relacionado com a religião islâmica. É proibido dizer isso. Os comentadores têm ordens. Os pivôs, os analistas, os que estão na televisão, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eles têm que fazer não é ver as vítimas, não é ver qual foi o estrago, não é ver... É, sabendo a identidade da pessoa, se ele for lá daqueles países, proibido relacionar isto com o islamismo radical. Meus amigos, isto é logo a primeira coisa que eles fazem, que é isso, a base, a tese deste livro, Londonistão, é contra o multiculturalismo e contra os meios de comunicação social que não querem fazer o tal amalgama, como eles dizem, entre a religião e o ato radical jihadista, para não dizer outra palavra. Portanto, as causas são sempre psicológicas, são sempre sociológicas, são sempre a pobreza, são causas da sociedade, o social, é psicológica, é tudo menos aquilo que é o islamismo radical, não é? Nunca se pode falar de um praticante dessa religião como sendo alguém que fez aquele ato. Não se pode dizer isso. Portanto, o anti-islamismo da Igreja Católica, que deixou esse anti-islamismo e abraçou o politicamente correto. Abraçou o imigracionismo. Abraçou as causas da Palestina. Abraçou as causas da imigração em massa. Tudo isso é agora a palavra de ordem do Papa Francisco e de toda a sua comitiva e disseminado em todas as igrejas pelo mundo. A teoria da substituição não anula... Agora aqui, esta pequena nota, não estou a ver onde é que eu tirei. Portanto, anula a terra prometida e o povo eleito. Ok, já estou a perceber. Aqui é uma defesa que a autora faz a chamada menina dos olhos de Deus, que é Israel, e a teoria da substituição, aqui a autora está a fazer um relacionamento com isso. Está a dizer que não se pode associar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e que Israel também é vítima, ao fim e ao cabo, dessa teoria da substituição. Le grand remplacement, como diz muito bem o grande literário e escritor francês Renaud Camus, que eu tenho aqui os livros todos dele, que nos fala na grande substituição, Le grand remplacement, que não é a teoria da conspiração, isso são os analistas da televisão que dizem, mas não é. Capítulo 9. O apaziguamento do fascismo eclesiástico, a desvalorização do wahhabismo, da Irmandade Muçulmana, dos ensinos de Kardawi, o livro que eu falei, o lícito e o ilícito, que está à venda nas FNACs. Tudo isso desvaloriza-se, isso, não se fala disso, proibido falar disso, e vai-se falar de outras coisas, de outros botes expiatórios, como a islamofobia, como a subida da direita populista, como a subida... agora é o putinismo, é os pró-putinos, pronto. Tudo isso é os botes expiatórios, para não se falar do que está a acontecer dentro da civilização europeia, não é? Dentro dos países da União Europeia. Chegamos à conclusão, meus amigos, para não amassá-los mais, porque o vídeo já vai longe. Conclusão. A primeira lei desse jihadismo radical é se alimentar da fraqueza do Estado e das autoridades. Isto é uma das ideias centrais e conclusões do livro de Melanie Phillips, que nos diz isso. Quanto mais o Estado se enfraquecer perante isto, mais se curvar perante isto, mais ele
reforça estes atos terroristas, não é? Porque a primeira coisa que tem que se fazer quando há um ato terrorista é ter mão de ferro. Justamente é o contrário. É o contrário daquilo que é feito na União Europeia. Na União Europeia, cada vez que há uma coisa dessas, no outro dia as velazinhas todas, toda a gente chora, mas ninguém faz nada. Eles continuam à solta, e não se pode falar deles, quer dizer, continua tudo igual. Em vez de fazer como Donald Trump faz, que esse não vai brincar em serviço, se acontece alguma coisa disto, é ter mão de ferro, punho. Portanto, a Grã-Bretanha está num estado de negação. Mesmo depois do 11 de setembro e dos ataques bombistas de 2005, encontra-se numa política de apaziguamento. Avestruz, cabeça dentro da areia, não quer ver nada. Página 259. A recusa em reconhecer que isto é um problema religioso e não cultural. E eu quero aqui deixar isto, que vejo alguns analistas no YouTube que falam que isto é um problema cultural. Não. Não tem a ver com cultura. Isto tem a ver com religião. É um radicalismo dentro de uma religião. Quando acontece um radicalismo dentro de uma religião, o que é que tem que se fazer? Retirar esse radicalismo. Repor novamente a religião como um dogma pacífico, como um dogma, uma prática que os seus praticantes podem fazer, desde que não interfira com as leis da República, com o Estado democrático, não é? Possam ir à mesquita fazer as coisas todas que fazem, na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida privada, desde que não interfira com o político. E é exatamente isso que tem que se fazer. Dissociar o político do religioso do islamismo. Estão a perceber? Portanto, a recusa em reconhecer que isto é um problema religioso e não cultural, como eu disse, e a defesa dos extremistas e a cultura da vitimização é o problema do multiculturalismo. Ou seja, a cultura da vitimização, culpar sempre o homem, neste caso o homem ocidental, europeu, é sempre culpado. Isto é cultura da vitimização. Ou seja, é uma forma de não poder haver reação. Não pode haver reação assim. Se eu estivesse sempre a culpar, a dizer que tudo o que acontece no mundo a culpa é minha, não é? Então nunca pode haver reação. Página 260. As soluções. Vamos também agora ver as soluções. Já estamos no fim. A remoralização da sociedade. Novamente, reconstruir as bases morais da sociedade. Os pilares do cristianismo que fizeram a base moral da sociedade. Saber quais são os valores, o que é o bem, o que é o mal, o que está certo, o que está errado, o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. As bases. Remoralização da sociedade. Segunda, reculturação da sociedade. História. Lermos a nossa história. Reforçar a nossa língua. Reforçar toda a nossa cultura, todo o nosso património, todos os nossos símbolos nacionais, a bandeira e tudo o que é nacional. A recristianização, repor o cristianismo como solução na vida dos cidadãos. Quem não quiser tem direito a não querer, mas quem quiser vai à igreja e promover um pouco o cristianismo também. Depois, a deportação das pessoas ditas assinaladas como perigosas, como radicais, suscetíveis de cometer atos perigosos em solo europeu, não podem estar em solo europeu. Se os serviços secretos, se os serviços de investigação souberem que fulano X está para cometer um ato ou fulano Y está para cometer outro ato, essas pessoas têm que ser deportadas. Não podem ficar em território porque são possíveis jihadistas. Estão a perceber? E deportação, portanto é isso, deportação de toda a imigração ilegal, meus amigos. Quem está ilegal não pode permanecer num território. Porque senão isto é a maior confusão. Já não há estruturas suficientes em todos os domínios, na saúde, na educação, na economia, em tudo. Já não temos, nos transportes, tudo, já não temos estruturas suficientes para aguentar o aumento da população, não é? E principalmente a população da imigração que é legal, já é complicado.
quanto mais uma que não é ilegal, não é? Quer dizer, nós temos que ver. Há quem diga que o ilegal e ilegal é a mesma coisa, porque são ilegais, não podem entrar, mas depois legaliza-se, já podem entrar. Não, meus amigos. É aquilo que eu muitas vezes dou a referência do General de Gaulle, que dizia o seguinte: é bom que haja minorias, desde que elas permaneçam minorias. Desde que a população seja a população maioritária do próprio Estado-nação. Que é assim que as coisas devem ser. Depois, página 267. 3 fatores que destruíram a sociedade britânica: a imigração em massa, o multiculturalismo, a desconstrução dos valores judaico-cristãos. Por fim, a cultura da vitimização, página 267, impedir que a doutrina dos direitos humanos anestesiam a sociedade, página 277, e depois, por fim, ideia central do livro. Conclusão. A emergência do londronistão deve constituir uma grande preocupação para a América, para a Europa e para a Grã-Bretanha. Página 279. Meus amigos, chegamos ao fim. Mais uma vez eu vou mostrar. Melanie Phillips, londonistão, como na Grã-Bretanha se vive um clima de terror. Meus amigos, fica aqui a recomendação. Há muito mais este livro, tem muito mais, há muita coisa que eu não falei, coisas mais complicadas de se falar aqui no canal. Fica aqui a recomendação aqui do canal Ocidente Neri para mais este trabalho. Mais uma vez eu despeço. Não percam, porque o próximo trabalho vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver. Outra coisa, vamos virar-nos para o cristianismo e para a teologia e vamos falar do grande livro do jornalista Lee Strobel. Lee Strobel, que escreve um livro fantástico, Em Defesa de Cristo. Tem um filme também muito conhecido, Em Defesa de Cristo, e vamos analisar este trabalho. Portanto, não percam o próximo vídeo. Meus amigos, um abraço, e haverá muito mais, há muito mais livros que vão vir aí. Geopolítica, porque ler os clássicos de Italo Calvino, os antigos e os modernos, a história do Brasil, Roger Scruton, vamos ter aqui os celtas, vamos ter aqui muita coisa. Vamos ter aqui um livro muito bom, meus amigos. Faço já aqui, mostro já aqui para os meus amigos. Portanto, dê-me só um bocadinho, que eu vou ver se consigo mostrar. Um livro muito bom de escatologia também e sobre os últimos acontecimentos, os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. Meus amigos, este livro custou muito arranjar isso. É recentíssimo, data de 2024, 2025. Os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. Isto aqui, meus amigos, vai valer a pena ver este vídeo que eu vou fazer. Vai ser daqui brevemente, portanto, vai haver alguns livros antes. Brevemente eu vou fazer aqui isto para meus amigos, não percam este vídeo. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado de mais este trabalho. Um abraço e até uma próxima.